João sentia o coração bater como um tambor descontrolado enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto, escondido no canto escuro do vestiário do estádio em Lisboa. O jogo tinha terminado há horas, mas a humilhação ainda queimava. Seus companheiros de equipe o haviam confrontado com piadas cruéis sobre sua falta de namoradas, insinuando algo que ele lutava para esconder. De repente, a porta rangeu e Miguel, o treinador de 35 anos, entrou, seus olhos castanhos fixando-se nele com uma mistura de preocupação e algo mais profundo, mudando o curso de suas vidas para sempre. Aquela noite de outono em 2025, o ar úmido do Tejo invadia o vestiário do Sporting Clube de Portugal, onde João, aos 22 anos, tentava se recompor. Ele era um talento promissor, com pernas ágeis e um drible que fazia os olheiros babarem, mas por dentro era um caos. Cresceu em uma família conservadora de Alfama, onde o pai, um pescador aposentado, pregava valores tradicionais: homem de verdade casa, tem filhos, joga bola sem fraquezas. Mas João carregava um segredo que o corroía, sua atração por homens, algo que ele negava até para si mesmo. Miguel, o treinador, era o oposto, experiente, divorciado, com uma filha de 10 anos que morava com a ex-mulher. Ele havia escondido sua orientação por anos, subindo na carreira à custa de uma vida dupla, mas ver João ali, vulnerável, despertou nele um instinto protetor que beirava o perigoso. Miguel se aproximou devagar, o cheiro de suor e grama ainda impregnado em sua roupa. João, o que aconteceu? Você jogou bem hoje, mas parece que perdeu uma final. João ergueu o rosto, os olhos verdes inchados, e por um segundo, o mundo parou. Ele murmurou algo sobre pressão, mas Miguel insistiu, sentando-se ao lado dele no banco de madeira. Conversaram por horas, sobre o jogo, a vida, e aos poucos, João se abriu, as noites insones, o medo de ser descoberto, a solidão que o consumia. Miguel ouvia, seu coração acelerando, reconhecendo em João o espelho de sua juventude. Eu entendo mais do que você imagina, disse Miguel baixinho, e ali, no silêncio do vestiário, suas mãos se tocaram acidentalmente, enviando um choque elétrico por seus corpos. Dias se passaram, e o que começou como conversas confidenciais evoluiu para algo mais. Miguel convidava João para treinos extras, alegando aprimorar sua técnica, mas na verdade era para estarem sozinhos. Em um parque à beira do rio, sob as luzes de Lisboa, Miguel confessou: eu sou como você, João. Vivi escondido por tanto tempo que quase me perdi. João sentiu um alívio imenso, seguido de terror. Eles se beijaram pela primeira vez ali, um beijo tímido mas carregado de anos de repressão. Mas a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava resquícios de machismo, especialmente no mundo do futebol. Companheiros de equipe começaram a notar as ausências de João, os olhares prolongados. A família de João era o maior obstáculo. Sua mãe, devota católica, organizava jantares dominicais onde primos casados exibiam famílias perfeitas. O pai, Manuel, era rígido: um homem precisa de uma mulher para se completar, filho. Não me decepcione. João mentia sobre saídas com amigas, mas o peso da mentira o esmagava. Miguel, por sua vez, lutava com a culpa. Ele era o treinador, uma figura de autoridade, e isso podia ser visto como abuso de poder. Sua ex-mulher, Ana, suspeitava de algo, ameaçando complicar a custódia da filha se ele se envolvesse em escândalos. O conflito interno de João crescia. Ele amava o futebol, mas temia que sua identidade o destruísse. Em uma noite chuvosa, após um treino, eles discutiram: isso é errado, Miguel. Se descobrirem, perco tudo. Miguel rebateu: e viver mentindo? Isso não é vida. Mas a tensão aumentava. Um companheiro de equipe, Pedro, o mais homofóbico do grupo, começou a espalhar boatos. João anda estranho, sempre com o treinador. Será que é? As piadas viraram olhares hostis, e João se isolou mais. Miguel tentava ajudar, mas sua própria vida desmoronava. Sua filha, Sofia, perguntou inocentemente: papai, você tem namorada nova? Ele gaguejou, sentindo a faca da hipocrisia. A pressão social era palpável. Em Portugal, o casamento gay era legal desde 2010, mas no interior e em círculos tradicionais, o preconceito persistia. Miguel via notícias de ataques homofóbicos em bairros periféricos, e temia por João. O primeiro grande confronto veio em um jantar familiar. Manuel anunciou que arranjara uma namorada perfeita para João, filha de um amigo. João explodiu: pai, eu não quero isso. A discussão escalou, com Manuel acusando-o de ingratidão. João saiu correndo, indo direto para o apartamento de Miguel. Lá,
Eles se consolaram, mas Miguel alertou: temos que ser cuidadosos. Isso pode nos custar caro. À medida que o relacionamento aprofundava, as escolhas se tornavam mais difíceis. João considerava sair do armário, mas via o risco: perda de contrato, rejeição familiar. Miguel, dividido entre o amor e a responsabilidade, questionava se valia a pena. O alto preço da autenticidade versus a segurança da mentira pairava sobre eles. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para João e Miguel. O relacionamento, agora secreto mas intenso, os unia em momentos roubados, passeios noturnos pela Baixa Pombalina, conversas profundas sobre sonhos e medos. João descobria em Miguel não só um amante, mas um mentor que o ajudava a navegar sua identidade. Você não é defeituoso, João. É quem você é, dizia Miguel, mas suas palavras ecoavam vazias quando ele próprio ainda se escondia. A pressão familiar de João intensificava. Sua mãe, Maria, notava sua distração e insistia em visitas ao padre local. Filho, algo te aflige. Confesse-se. João mentia, mas o remorso o consumia. Em uma missa de domingo, o sermão sobre pecados contra a natureza o fez suar frio. Ele saiu cedo, correndo para Miguel, que o acalmava: isso é doutrina velha. Nós não somos pecadores. Mas Miguel lutava com sua própria fé, criada em uma família católica de Porto. Ele questionava se seu amor era moralmente errado. No Time, a tensão crescia. Pedro, o companheiro invejoso, hackeou o celular de João durante um treino e encontrou mensagens ambíguas com Miguel. Ele não confrontou diretamente, mas espalhou sussurros: o treinador favorece o João. Porquê, hein? Outros jogadores, influenciados pelo machismo enraizado no esporte, começaram a isolar João. Em um jogo crucial contra o Benfica, João falhou um pênalti, e Pedro gritou: concentra-te, maricas. O estádio ecoou risos, e João sentiu o mundo desabar. Miguel, como treinador, teve que intervir, mas isso só piorou as suspeitas. Após o jogo, ele chamou Pedro para uma conversa privada: isso para agora. Respeito no Time. Pedro sorriu sarcástico: respeito. Ou proteção especial? Miguel saiu furioso, mas a semente da dúvida estava plantada. Ele começou a questionar sua posição. Continuar treinando João significava risco de acusações de favoritismo ou pior. A vida pessoal de Miguel complicava. Ana, a ex-mulher, descobriu uma foto deles em um café escondido. Ela ligou furiosa: Miguel, se isso afetar Sofia, eu levo para o tribunal. Sofia, inocente, via o pai distante e perguntava: por que você está triste, papai? Miguel mentia, mas o custo emocional era alto. Ele considerava terminar tudo para proteger sua família. João, por sua vez, enfrentava um dilema ético: contar à família ou continuar mentindo. Em uma visita surpresa, Manuel o pressionou sobre carreira: você precisa se casar, estabilizar. O futebol é incerto. João rebateu: pai, e se eu não quiser casar com uma mulher? Manuel congelou, e a discussão explodiu. O quê? Você é desses? Não na minha casa. João saiu magoado, sentindo a rejeição profunda. Eles se encontraram em um hotel discreto em Sintra, onde o romance florescia apesar do caos. Mas ali, Miguel confessou: João, isso está nos destruindo. Talvez devamos parar. João chorou: não, você é o único que me entende. O beijo que se seguiu foi desesperado, mas carregado de dúvida. O alto preço da paixão, perda de amigos, família, carreira. O clímax se aproximava quando Pedro confrontou João no vestiário: eu sei do seu segredo. Conto ou eu conto? João negou, mas o pânico o consumiu. Ele correu para Miguel, que decidiu: vamos enfrentar juntos. Mas era uma ilusão, a sociedade não perdoava facilmente. A traição veio de onde menos esperavam. Um jornalista local, amigo de Pedro, publicou um artigo anónimo insinuando um relacionamento impróprio no Time. O escândalo explodiu nas redes sociais, com hashtags como futebol sem preconceito misturadas a insultos homofóbicos. João foi suspenso temporariamente, e Miguel chamado para explicações. A família de João reagiu mal, Manuel o deserdou verbalmente, Maria chorou pedindo que ele se cure. João se sentiu traído pela própria sangue. Miguel perdeu a custódia parcial de Sofia, com Ana usando o escândalo como munição. Em meio ao caos, eles se uniram mais, mas o dano era irreversível. João questionava: valeu a pena?
Miguel respondia, o amor sempre vale, mas o preço. O conflito interno os dilacerava, entre autenticidade e sobrevivência. O escândalo abalou Lisboa como um terremoto. João acordava com notificações de ódio online, traidores no futebol. Volte para o armário. Ele deletava contas, mas o veneno se infiltrava. No clube, diretores o interrogaram, isso é verdade? Afeta o time. João negou publicamente, mas por dentro sangrava. Miguel foi demitido sumariamente, alegando conflito de interesses. Ele perdeu não só o emprego, mas a reputação construída em anos. Sozinho em seu apartamento em Alfama, João refletia sobre as escolhas. Ele amava Miguel, mas o relacionamento os expusera a um mundo cruel. Ligou para o pai, pai, me escute. Manuel desligou, você me envergonha. A rejeição o levou a uma depressão profunda, questionando se sua orientação era uma maldição. Miguel, morando temporariamente com um amigo em Cascais, lutava pela custódia. No tribunal, o juiz questionou, seu estilo de vida é adequado para uma criança. Ana testemunhou contra, pintando-o como instável. Sofia, confusa, perguntou, papai, por que mamãe diz que você gosta de meninos? Miguel chorou sozinho, pagando o preço da honestidade forçada. Eles se encontravam em segredo, em praias isoladas da costa da Caparica. Nós erramos em nos esconder tanto tempo, disse João. Miguel concordou, mas agora, o que resta? O amor persistia, mas marcado por cicatrizes. João considerava abandonar o futebol, talvez eu vá para o estrangeiro, onde é mais aceito. Miguel o dissuadiu, não fuja. Lute. A sociedade portuguesa dividia-se, ativistas LGBT apoiavam, com marchas em Lisboa gritando amor é amor. Mas conservadores boicotavam jogos, alegando corrupção moral. João recebeu mensagens de apoio de jogadores gays anónimos, mas o isolamento o consumia. Um confronto decisivo veio quando Pedro se desculpou falsamente, mas na verdade planejava mais dano. Ele vazou uma foto antiga deles, confirmando os boatos. O clube rescindiu o contrato de João, citando distração. Desempregado, ele enfrentou a realidade, sua paixão pelo esporte versus sua identidade. Miguel, desempregado, vendia bens para sobreviver. Sua filha foi afastada, e ele questionava, valeu sacrificar tudo por amor? O dilema moral o atormentava, foi egoísta envolver João. João, em terapia secreta, explorava seu trauma. O terapeuta perguntou, você se arrepende? Não do amor, mas das mentiras. Ele decidiu confrontar a família, em uma reunião tensa, expôs tudo. Maria ouviu, chorando, filho, eu te amo, mas a igreja. Manuel saiu, mas plantou uma semente de dúvida. O relacionamento testado ao limite, em uma briga, João acusou Miguel de covardia, você me usou. Miguel rebateu, eu te protegi. Eles se separaram temporariamente, cada um lidando com a dor. Mas o destino interveio, Sofia fugiu para ver o pai, dizendo, eu não ligo, papai. Seja feliz. Isso despertou Miguel, que lutou pela custódia com provas de estabilidade. João, inspirado, deu uma entrevista anônima, o futebol precisa mudar. Isso gerou debate nacional, com políticos discutindo leis antidiscriminação no esporte. O alto preço, amizades perdidas, carreiras arruinadas, mas um vislumbre de esperança. Eles se reconciliaram, mais fortes, mas cientes das batalhas à frente. Com o escândalo esfriando, João e Miguel tentavam reconstruir. João encontrou um time menor em Braga, onde o treinador era mais aberto. Mas o estigma seguia, torcedores vaiavam, e ele jogava com raiva canalizada. Internamente, debatia, foi certo expor tudo. O amor por Miguel o sustentava, mas o custo familiar pesava. Miguel ganhou custódia parcial após apelo, provando ser um pai dedicado. Sofia se adaptava, meu papai tem um namorado, e daí? Mas Ana permanecia hostil, usando visitas para criticar. Miguel trabalhava como consultor freelance, longe do holofote. A sociedade evoluía devagar, uma lei nova protegia atletas LGBT, inspirada no caso deles. Mas preconceitos persistiam em vilarejos como o de origem de João. Ele visitou os pais, Maria o abraçou, mas Manuel evitou, preciso de tempo. A divisão familiar o machucava, questionando escolhas. Pedro, o traidor, foi expulso do time por conduta antiética. Ele enviou uma mensagem, desculpe, era inveja. João ignorou, mas o perdão era difícil.
A traição o ensinou sobre confiança. Em momentos íntimos, eles discutiam o futuro, casar. Em Portugal é legal, mas e a família? Miguel hesitava, não quer forçar. João insistia, quer uma vida real. O conflito ético, priorizar amor ou reconciliação familiar. Um novo desafio surgiu, um documentário sobre a homofobia no esporte os convidou. João aceitou, Miguel relutou, mais exposição. Mas viram como oportunidade de mudança. Durante filmagens, João reviveu traumas, chorando, perdi tudo, mas ganhei mim mesmo. Miguel enfrentou sua culpa, eu te arrastei nisso. João rebateu, nós escolhemos juntos. O relacionamento amadurecia, com terapia ajudando a lidar com danos. A pressão social diminuía, com apoio de celebridades portuguesas. Mas em um evento, um fã atacou verbalmente, vocês destroem o esporte. João defendeu, não, o preconceito destrói. Isso fortaleceu sua resolução. O preço pago, saúde mental abalada, finanças apertadas, mas o despertar coletivo valia. Eles se mudaram para um apartamento em Lisboa, vivendo abertamente, mas cautelosos. O clímax final veio em um jogo beneficente, João marcou um gol, dedicando a Miguel, que assistia. A torcida mista aplaudiu e vaiou, simbolizando a divisão societal. Eles refletiam, danos irreparáveis, mas crescimento. O amor triunfava, mas a custo alto. Anos após o escândalo, João e Miguel viviam uma vida mais estável, mas marcada pelas cicatrizes. João, agora 25, jogava em um time europeu menor, onde sua história inspirava jovens. Miguel treinava equipes juvenis, promovendo inclusão. Sofia, adolescente, os visitava, aceitando a família não tradicional. A família de João se reconciliou parcialmente, Maria os visitava, Manuela enviava mensagens esporádicas. Eu errei, filho, disse uma vez. Mas o dano emocional perdurava, com João questionando se o perdão era genuíno. Eles casaram em uma cerimônia discreta em Óbidos, com amigos próximos. O beijo selou uma jornada de dor e triunfo. Mas Miguel confessava, às vezes me pergunto se devíamos ter ficado escondidos. João respondia, não, a liberdade vale o preço. A sociedade portuguesa avançava, mais atletas saíam do armário, leis fortalecidas. Mas incidentes isolados lembravam o preconceito latente. No fim, eles sentavam à beira do Tejo, refletindo. João disse, nossas escolhas foram certas. Miguel sorriu, depende do que valorizamos. E você, leitor, acha que esconder a identidade para evitar dor é moralmente aceitável, ou a autenticidade sempre deve prevalecer, independentemente do custo?